Muito boa noite a todos, dando continuidade ao estudo do Evangelho no Lar, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. A lição de hoje, causas anteriores das aflições. Então, antes de começar a leitura e a discorrermos sobre o Evangelho nessa parte, vou fazer a elevação de hoje em favor daqueles que estão pensando no suicídio. Peço a todos que estiverem nas suas casas, nos seus ambientes de trabalho, se puderem se conectar com seus anjos da guarda, fazer uma vibração de apoio e de auxílio a esses irmãos tão necessitados de ajuda nesse momento, e são muitos. Vamos lá então. E vamos então nesse momento nos conectar ao nosso anjo da guarda, nosso amigo querido de todas as horas, a quem pedimos que esteja conosco, nos auxiliando, nos guiando os passos, nos conduzindo em direção ao Mestre Jesus. Que nós possamos estar juntos nesta caminhada terrena, fortalecendo e sublimando nossas almas, para que um dia possamos estar ao lado do Mestre. Agradecidos que estamos então a Ti, pedimos que nos leve à presença de Ismael, anjo protetor do Brasil e preposto de Jesus em terras brasileiras. Ismael, querido anjo protetor, que você possa nos ensinar através do Evangelho os caminhos que nos conduzem a Deus nosso Pai e ao Mestre. E assim pedimos a Ti, Ismael, que nos leve à presença de Paulo de Tarso e Maria de Magdala, nossos exemplos de reforma íntima. Amigos, que vocês possam nos inspirar na prática do bem, da caridade e da bondade, afastando de nós todos os maus pensamentos, as nossas más inclinações, as nossas más tendências, e que possamos, assim como vocês, promover a nossa reforma íntima em busca da paz e da serenidade de nossas almas. Agradecidos que estamos a vocês, pedimos que nos leve à presença da Mãe Santíssima Maria de Nazaré. Mãe querida, que você dulcifique os nossos pensamentos, os nossos corações, nos encha de paz, de luz e de amor, e nos leve à presença do Teu Filho, nosso Mestre Jesus. Jesus, Divino Mestre, é com grande alegria que estamos aqui reunidos diante de Ti, Senhor. Pedimos a Ti que fortaleça os nossos corações, as nossas almas, através do amor. Que o amor que o Senhor demonstrou pela humanidade possa ser por nós imitado, que nós possamos, Mestre, acompanhar-lhes os passos, guiando-nos os nossos corações, da mesma forma que o fizeste, e que possamos enxergar em nosso próximo a extensão de nossa família, pois somos todos filhos do mesmo Pai. Agradecidos que estamos a Ti, Jesus, nesse momento, pedimos que nos leve à presença do Pai Criador. Pai de infinita misericórdia e bondade, nós Te agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, pelo dom da vida, da encarnação, da família que temos, da mesa que nos é posta todos os dias, do alimento que chega à nossa alma, Senhor, com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, e glorificado seja o vosso santo nome. E venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Senhor, sua santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, agora e sempre, porque vosso é o reino, o poder e a glória por toda a eternidade, Senhor. E nesse momento, vamos fazendo uma corrente de muita luz, de muita paz, de muito amor, pedindo a Jesus que essa grande vibração de amor, de harmonia, chegue ao coração de todos aqueles nossos irmãos que estão desesperados, que estão tristes, que pensam no suicídio como uma única solução, quando sabemos que isso não é solução para nada, Mestre. Que os nossos irmãos possam se fortalecer em Ti, Jesus, entenderem que a alma é imortal e que não se foge dos problemas, e em fortalecendo suas almas, que eles possam enfrentar os seus medos,
suas dificuldades, e espelhando-se em Ti, Senhor, e arrimando-se no Pai Criador, que possam se fortalecer e deixar para trás esse momento de dor. Para aqueles nossos irmãos que acabaram por cometer o suicídio, Mestre, nós lhe pedimos por acréscimo de misericórdia do Pai, que sejam todos socorridos, levados para colônias de refazimento e de regeneração, onde possam fortalecer as suas almas, fortalecer os seus espíritos e se prepararem para novas provações na vida terrena, cheios de serenidade, de paz e de amor em seus corações, convictos de que a alma é eterna e que deve evoluir sempre, Senhor. Graças a Deus e graças a Jesus. Causas anteriores das aflições. Então, a leitura de hoje. Mas, se há males dos quais o homem é a causa primeira nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que o parecem atingir como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e a de arrimos de família. Tais são ainda os acidentes que nenhuma previdência poderia impedir, os reveses de fortuna que frustram todas as medidas de previdência ou de prudência, os flagelos naturais, em seguida as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar sua vida pelo trabalho, como as deformidades. Aqueles que nascem em semelhantes condições, seguramente, nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não podiam evitar, que estão na impossibilidade de mudarem por si mesmos, e que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sob todos os aspectos? Que dizer, enfim, dessas crianças que morrem em tenra idade e não conheceram da vida senão o sofrimento? Problemas que nenhuma filosofia pôde ainda resolver. Anomalias que nenhuma religião pôde justificar, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, na hipótese de ser a alma criada ao mesmo tempo que o corpo, e sua sorte estar irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes sobre a terra. Que fizeram essas almas que acabam de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias neste mundo e merecer no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, quando não puderam fazer nem o bem nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa precedendo sempre o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a esta vida, quer dizer, pertencer a uma existência precedente. Por outro lado, Deus não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não fizemos o mal nesta vida, o fizemos numa outra. É uma alternativa da qual é impossível escapar, e na qual a lógica diz de que lado está a justiça de Deus. O homem, pois, não é sempre punido, ou completamente punido, na sua existência presente, mas não escapa jamais às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal não é senão momentânea, e se ele não espia hoje, espiará amanhã, ao passo que aquele que sofre está na expiação de seu passado. A infelicidade que, à primeira vista, parece merecida tem, pois, sua razão de ser, e aquele que sofre pode sempre dizer:
perdoai-me, Senhor, porque pequei. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente, como os das faltas atuais, a consequência natural da falta cometida. Quer dizer que, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez aos outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos e etc. Assim se explicam, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, as anomalias que apresentam a repartição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus neste mundo. Essa anomalia só existe em aparência, porque não se toma seu ponto de vista senão o da vida presente. Mas, se se eleva pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existências, se verá que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe é dada no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus jamais é interrompida. Bom, nós vimos na aula, ou na explicação anterior, que existem aquelas causas de aflições da vida presente. O mal que nós fazemos nesta vida gera consequências, e normalmente consequências também devastadoras, ruins para nós. Mas a lei de Deus é extremamente soberana e justa. E se nós erramos, nós vamos pagar ou retribuir com o bem cada um dos nossos erros. Se nós não tivermos margem para corrigir os nossos erros nessa existência, seguramente nas próximas existências teremos que retribuir tudo aquilo que fizemos de errado com algum tipo de provação, vamos dizer assim, algum tipo de expiação. Então, essa passagem final aqui dessa lição, quando diz assim, se você for duro e desumano, poderá, numa próxima encarnação, por exemplo, ser tratado duramente e com desumanidade. Causa e efeito. Fui desumano e sofri com isso numa próxima existência. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Então, para quem anda com o nariz empinado, fazendo descaso das outras pessoas e tudo mais, menoscabo, numa próxima encarnação nós podemos até vir a ser aqueles que são humilhados pela sociedade. Fui avarento, egoísta, fiz mau uso do dinheiro, poderá ou poderei ser privado do dinheiro e assim sucessivamente. Então não é que vai acontecer dessa forma. Mas tudo aquilo que nós fazemos de errado, nós temos que reparar de alguma forma. Então, que fique aí, mais uma vez, esse entendimento de que Deus é todo amor e justiça. Deus não pune aleatoriamente. Ah, vou escolher aquele, vou punir porque não fui com a cara. Não existe isso. Né? Deus ele enxerga efetivamente todas as nossas ações, inclusive os nossos pensamentos. Ele sabe de antemão quando estamos no caminho certo e quando vamos ou estamos fazendo alguma coisa de errado. E a lei, aí entenda-se, né? A lei natural, a lei da vida, é exatamente essa. Você pode achar que leva vantagem hoje, indevidamente inclusive, mas você vai ter que reparar isso em algum momento. Então, que a gente procure, desde já, melhorar os nossos pensamentos e as nossas atitudes para que a gente possa suavizar o nosso caminho, deixando de enfrentar lutas tão árduas, tão difíceis como a gente enxerga aí de várias pessoas que não têm o que comer, que muitas vezes têm doenças que impedem ou as impedem de trabalhar, pessoas que não sabem o porquê que não conseguem ter um mínimo necessário para viver dentro de casa, né? Isso tudo como
consequência de eventuais más ações nesta vida ou numa vida passada. E isso não quer dizer, e fica aqui o encerramento, né, da lição, não quer dizer que a gente tenha que se conformar com as derrotas, digamos assim, ou com as dificuldades que nós enfrentamos nessa vida. Nós temos que lutar sempre para nos melhorar, para que não tenhamos que passar mais por dificuldades. E se estivermos passando por momentos difíceis, que a gente tenha a paz e espírito para saber que nós estamos aqui num plano realmente de provas e expiações, e que se tem uma dificuldade é porque temos condições de enfrentá-la. Eu lembro sempre daquela passagem do próprio Evangelho que diz que Deus não coloca em nossos ombros fardos mais pesados do que nós podemos carregá-lo. Então, um grande abraço, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.